Então, meu pai dizia que é um nome assim, que assim, achava que era diferente. E um nome diferente, né? Porque Maria, José, antigamente o pessoal falava muito em Maria, né? José dava o nome de Maria, José, Maria das Graças, né? E aí ele disse que achou diferente, uma Dalma, vou botar Dalma, que é um nome diferente, né? Mas vamos fugir dessa rotina de Maria e José, né? E dos santos, ele dizia que meu avô tinha era oratório que eles falavam, que tinha um monte de santo. Eu ainda cheguei a alcançar, que meu avô tinha uma porção de santo, né? Dentro do oratório. E meu pai era muito devoto a santo por causa do meu avô, né? Então, Lúcia Moraes Tucuju, na verdade, é uma forma de homenagear os primeiros habitantes indígenas do Amapá. Dizem que não existe mais, que já se acabou, mas como eu nasci lá no Amapá, eu me chamo Tucuju, como todo mundo que nasce no Amapá se chama Tucuju. Há muito tempo atrás, naquela época que eles estavam fugindo, os jovens, lá no Amapá tem um rio o rio Oiapoque, que separa, que é a fronteira com as Guianas Francesas. Então eles fugiram, foram embora, se embrenharam ali para as Guianas Francesas e ficaram só os anciãos. E com isso foi acabando, e dizem que acabou o povo Tucuju, mas até hoje todo mundo que nasce lá se chama os Tucujus. O meu pai se chama Kazuo, né? Então, assim, eles queriam na época um nome muito próximo do Kazu, né? Então ficou Kazu alguma coisa, Kazuhiro, né? Aí, no caso, deram o nome de Kazuhiro, que significa harmonia, paz, né? Nascido e criado em Itaguaí, só por um período, né, da adolescência que eu fui para o Japão, onde morei 8 anos. Maurício da Fonseca Moreira. Sim, muitos sobrenomes portugueses têm origem de frutas, plantas. O meu é Fonseca Moreira. O Fonseca não tem muito a ver com isso, que é uma família tradicional lá em Portugal, Fonseca. Mas o Moreira já tem um pouco a ver com essa tradição portuguesa. Me chamo Liana Lee. Meu nome não tem muito mistério. Eu nasci no Brasil, né? Minha mãe me teve no Hospital Santa Marta de Niterói e ela me nomeou com o nome da obstetra responsável, que se chamava Liana também. E o Li é o sobrenome dos meus pais. Esse nome em chinês, também eu tenho nome em chinês, né? Tem um significado de tranquilidade, paz. E o último caractere tem significado de moça bonita. O nome chinês é Li Ana. Helena Froté Albuquerque de Oliveira. Cléria vem do meu pai, né? Aquela história que vocês estavam falando com o Geraldo. Os filhos mais velhos, né, acabavam que pegavam o nome do pai, da mãe, e o meu pai se chamava Clério. Minha mãe Madalena. Então, ficou Cléria Helena. E nunca ninguém me chamou de Helena, só pelo primeiro nome. Confesso que quando era criança eu ficava meio assim, parece nome de pessoas mais velhas. Eu ficava meio bolada com o nome, mas depois eu acostumei. É o mesmo nome do meu pai, Manuel Geraldo Tuller Filho. Era muito comum eles colocarem o nome ou de um parente, de uma pessoa que fosse referência na família, e quase que homenageando aquela pessoa, colocar o mesmo nome. Era comum, às vezes, o pai colocar o nome dele no filho, né? Então a história foi mais por aí, mas o meu avô era Manuel Jovenal. Então ele juntou o nome do meu avô, e que já vi para ele também, e aí repetiu o nome dele no meu e botou o filho a seguir, né? Na verdade, eu vim da origem, minha avó, bisavó e mãe, e eu, naturalmente, do povo Galibi-Malboro. É um povo dos povos originários, sim, que você deve saber que nós não chamamos mais, é inadequado chamar índio, né? Sim. Você sabe, são os indígenas. E melhor ainda, os povos originários. E dentro dos povos originários existem vários povos, várias etnias. E tem o Galibi-Maoro, tem
Tem o Ayampi lá no Amapá e tem várias outras, Guajajara, tem o Guarani, os Pataxós e por aí vai. Eu aqui estou como diretora desse espaço. Tá? Aqui eu recebo, né, visitantes até de todo o Brasil, porque aqui a gente recebe pessoas dos estados, né, municípios, e também pessoas da África, do México, Argentina. Já teve até argentinos que ficou hospedado aqui, né, uma semana no Quilombo. Então, eu estava 18 anos para fazer 19 anos. Fui em março de 2001 com a minha mãe, né? Nós fomos com o intuito de trabalhar, né, como DECASEG, e lá eu fiquei durante 8 anos. DECASEG são aqueles brasileiros, né, que procuram, vão para o Japão, né, com o intuito de trabalhar, né? E o trabalho seria o quê? Em fábricas, né, indústrias, né? Brasileiro, carioca, não é da Gema, porque meus pais são portugueses, né? Meus pais vieram de Portugal. Eu sou profissional de TI. Bom, meus pais são portugueses da região de Viseu, que é o centro de Portugal, né? Eles não se conheciam lá, vieram em períodos diferentes, uma diferença aí de 2, 3 anos. Meu pai, solteiro, veio da guerra, fugindo da guerra, né? De Portugal, na época a guerra estava muito forte, e ele veio com uma promessa de emprego de um primo dele, que já tinha se fixado aqui no Brasil. Minha mãe veio a passeio de Portugal ao Brasil, que a irmã dela morava aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E ela aqui no Brasil veio a conhecer meu pai. Eram vizinhos de cidades em Portugal e acabou conhecendo meu pai aqui no Brasil e resolveu não voltar mais. Eu faço contabilidade na Universidade Mackenzie Hill e eu atualmente trabalho com contabilidade mesmo nas empresas chinesas. Eu me lembro a parte da infância apenas na China. Então eu cheguei no Guangdong aos 7 anos, né? O Guangdong é uma província na nascência dos meus pais. Eu lembro quão desesperada eu fiquei. Cheguei lá, né, na sala de jantar. Já era um reencontro, né, de pessoas. Então eu nunca vi tantos parentes assim na minha vida. Engraçado que eles me olham, me conheceram da primeira vez e falam assim: olha, a sobrinha que veio do Brasil. E é uma coisa assim interessante para eles, né? Eu não tinha noção dessa descendência, sabia? Não tinha noção disso. Começou um primo fazer encontro de famílias. Talvez não, sim, eu já tinha uns 55 anos quando eu voltou. Sim. Eu acredito que é a 10ª geração. Quando eu era assim, bem jovem, que começou esse movimento, né, foi uma novidade, porque começaram a procurar as famílias que poderiam ser descendentes. E isso chegou, né, na minha casa e foi aquele, puxa, nós somos descendentes. É aquela história, não sabia até então que tinha essa descendência, né? O suíço perdeu totalmente aquela identidade direta com o país. Porque chegou aqui, a condição era tão adversa, o desafio é tão grande, que ele teve que se reinventar. Aquele hábito daquele país frio, aquela forma de fazer, mudou totalmente. Então se perdeu muita coisa na forma de você viver. E aí eu fui para a cidade de Totig, né, Nog, né? A cidade é Nog, o estado de Totig-ken. Foi muito bom, uma experiência boa, embora eu seja descendente, mas foi assim uma experiência que teve um choque de cultura, embora eu seja descendente, mas a gente nunca tá, como que eu vou dizer, preparado, né, para tantas informações, né, porque é um país muito diferente do Brasil. Então, a coordenadora de cultura, quando ela foi promovida como coordenadora de cultura daqui de Quissamã, ela disse: não, eu vou puxar a Dalma para o memorial,
como diretora do memorial, porque Dalma tem esse perfil aí, que Dalma já trabalha a cultura na escola e ela tem todo o perfil para ser diretora do memorial. Eu entrei aqui em 2015. Aí, quando eu entrei aqui, eu não sabia direito, eu sabia que minha mãe disse que ela veio do tempo do cativeiro, minha mãe. Eu não sabia direito a minha história. Mas quando eu entrei aqui, aí eu disse assim, bom, agora eu vou ter que contar a minha própria história. A contação de história, porque eu vim de uma tradição oral. E antes de eu ir para a escola, eu vim dessa tradição oral, ouvindo as histórias que minha avó contava. E a lembrança muito forte é ela contando história ali na beira do rio, enquanto pescava, ou então enquanto descascava a mandioca. E mais forte ainda era depois que a gente terminava de jantar, que iam todos para as suas redes, debaixo do mosquiteiro. Eu costumo dizer que dentro daquele mosquiteiro maior, que era o castelo, e dentro dele a maior contadora de história que eu conheci na vida, que era a vovó. Essa eu posso dizer que é a lembrança mais forte que eu tenho. Às vezes, te contar uma coisa, a minha avó ficava ali tecendo os cestos, e ela dizia, me chamava, né, para eu vir tecer. Eu fico falando assim, poxa, eu não aprendi a tecer os cestos que minha avó fazia, as panelas de barro, mas ela me chamava, eu só queria ficar na beira do rio, sentada em cima daquela pedra, escrevendo. Ela dizia, eu não sei que diacho essa menina tanto escreve. Ou então eu ficava olhando ali para o rio, achando que havia um príncipe, o Biratã, porque as histórias dos encantados são muito fortes para a gente lá na Amazônia. Sim. E eu ficava imaginando, eu ficava pensando, por que será que a Uiara, lá a gente chamou Uiara, que a Uiara não casa com Boto? Eu ficava, já naquela época, eu já tinha as fantasias, até mesmo porque minha avó, ela instigava muito. Lá para nós as histórias sempre, o que para vocês é lenda e mito, para nós é tudo muito verdade, é tudo muito real. E uma história assim que é muito forte, assim, a história da Matinta Pereira. Geralmente, assim, quando acabava a luz, isso acontecia muito, aí ia lá, acendia a vela e tal, e o pessoal acaba que se reunia ali em volta da mesa e ficava contando aqueles casos antigos de coisas, né, sobrenaturais. Não tinha luz e depois quem é que dormia? Aí tinha a história de uma luz que andava, né? Aí meus tios, né, diziam que eu também já vi essa luz que naquela época não tinha iluminação pública, né? Aquelas casinhas com luz de lamparina. E para eles namorar ou visitar o vizinho tinha que andar, né, do mato, naquelas trilhazinhas e tal. E o meu pai contava que ele vinha assim, de repente ele via uma luz, como se fosse uma lanterna solta no ar. E aquilo vinha seguindo, até que eles chegavam em casa, mas eles iam a passos largos, porque eles tinham medo daquela luz. E aí outra pessoa também dizia, não, eu também vi, essa luz me acompanha quando eu estou... Então aquela gente ficava, que luz é essa? E o Saci, né? O Saci também, eu já ouvi uma vez, né? Um assovio muito forte. A minha mãe uma vez ficou assim apavorada, que ela foi no quintal à noite pegar alguma coisa assim e ela disse que aquele assovio muito forte no ouvido que ela olhou, que ela pensou que era o meu pai, de brincadeira, alguma coisa, que ela viu que não tinha ninguém. Ela correu muito. Essa coisa, mas assim, eu nunca vi, eu nunca tive medo, né? Eu sou o tipo de... Eu não tenho medo de andar no escuro, não tenho. Meu marido morre de medo, né? Fica assim, meu Deus, você é maluca? Andar, você pode ter uma mula sem cabeça. A história da Matinta Pereira é uma história, cada lugar lá, Belém e Macapá, cada um tem uma Matinta Pereira, tem uma Matinta Pereira velha, tem jovem, tem feiticeira, tem bruxa, então por aí vai. E quando a vovó contava de noite, ela dizia assim, que ela passava por cima da casa, era rasga-mortalha, aquele que vinha com seu canto agorento, e ela dizia assim, vai-te embora daqui, volta amanhã de manhã para pegar fumo e café. E eu ficava com tanto medo, eu acordava bem cedinho para ver quem era essa Matinta Pereira. E junto dela tinha uma outra que virava onça. E aí eu acordava cedo, de manhã bem cedinho, chegava
Inclusive no meu livro eu falo que o nome dela era Altamira, mas a gente chamava de Tamoca. E ela chegava de manhã e eu ficava, vó, é verdade que Tamoca vira onça? A Gitinha não parava de falar. E a avó ficava esperando ela quietar para poder falar. E eles dizem que ela virava onça e que ela era Matinta Pereira. E ela chegava pedindo café e fumo de manhã cedinho. E ela, quando saltava da canoa, ela ficava assim olhando para mim. Eu ficava assim toda encolhida com medo. Mas para a gente aquilo tudo é verdade. O que para o não indígena é mito, é lenda, para nós tudo é verdadeiro. A história que eu mais gosto é da Mulan. Até porque eu quando eu estudava no Brasil, eu tenho uma imagem assim na escola. E o pessoal me dava esse apelido também e eu gostava muito. Até porque eu também sou muito... respeitava essa personagem, né? Assim, a Mulan, né, ela fazia tudo por seu pai, entendeu? Então, quando ela foi pra guerra, ela substituiu o pai, entendeu? Porque na época só podia os meninos entrar na guerra. Então, ela fez essa substituição, cortou o cabelo e tudo, e foi pra lá, assim, mas assim, de forma secreta, porque ninguém sabia que ela era mulher. A gente tem que valorizar, né, essa relação com os pais, porque eles criou a gente, fez de tudo por gente, e a Mulan, ela não pensou em um segundo e foi fazer essa decisão, entendeu? Ela sacrificou, entendeu? Por isso. Uma vez eu precisei de uma ajuda do meu chefe, eu sempre fui muito próximo, né, assim, dos chefes e tal. E eu precisei jogar lixos, né? E eu me lembro que, assim, eu peguei uma colega, né, e vinha embora pro Brasil e tal, e aí eu precisava ocupar esse apartamento dela. Ela iria passar para mim. E aí só que ela falou assim, Cazu, eu vou te passar, não precisa pagar nada, mas eu preciso que você jogue os lixos. Aí eu falei, tá bom. Mas quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, assim, era muito lixo. Tipo que a gente encheu 4 vans. Nossa. E assim, lá no Japão, essa questão do lixo, cada coisa tem o seu dia. Se é vidro, tem o seu dia. Se é papelão, tem o seu dia. Se é plástico, tem o seu dia. Nossa, que E aí, assim, eu não tinha tempo. Eu precisava... Mas para eu conseguir morar no apartamento, eu precisava tirar o lixo, né? Então, assim, foi bem engraçado. Porque eu falei pro meu chefe, nossa, eu preciso morar lá, mas eu preciso limpar. Aí ele, não, eu te ajudo. E aí, mas quando ele chegou lá, que ele viu que a gente precisava... Nós enchemos 4 vans, né? Era até o carro dele... E ele falava, nossa, a polícia vai prender a gente, porque como que a gente vai jogar isso, né? Então, assim, lá os locais do lixo são casinhas, cada bairro tem uma casinha, e elas ficam trancadas com um cadeado. E eu me lembro que a gente encheu a primeira van, aí descemos para poder jogar, tinham várias casinhas trancadas, mas a gente foi achando algumas abertas e a gente foi colocando lixo ali, né? Porque eu precisava. E naquele tempo, né, novo, a gente não tinha muito aquela coisa dessa preocupação, né? Então, sim, assim, enfim, mas deu tudo certo, mas foi bem assim engraçado porque quando terminou a última van, né, cheia, na 4ª van, o meu chefe japonês, né, ajoelhou e falou assim, agradeceu a Deus, graças a Deus. Gera multa. Gera multa, você pode, né, causa algum desconforto. Né, no lugar correto. Ainda mais que eu, no caso, sou brasileiro, né? Então, assim, é mais um agravante, né? Então, a gente precisa ter, nós descendentes, né? Que somos estrangeiros lá, a gente precisa ter também muito cuidado com isso, né? Então, assim, eu fiz, mas, assim, foi uma coisa que não deve se fazer, né? Eu sou na 4ª geração. Você é a 4ª geração. Meu pai é a 3ª. As histórias que eu tenho já são as histórias daqui. Do próprio pai. O cara encontrou uma moça muito linda, sabe? E aí se encontrou com ela, se apaixonou por ela. E ela, antigamente, né? Ele contando que, antigamente. Aí ela deixou o endereço dela. Fizeram um passeio juntos. Aí um dia eu vou te visitar. Quando ele pegou o endereço, foi verificar, era o endereço do cemitério. Aí ele ficou... isso era muito comum a pessoa se reunir em volta
da fogueira e ficar tomando um cafezinho, batendo um papo, contando um pouco dessas histórias. Então, o griot, ele é o contador de história tradicional, né? Porque naquela época, né, eles educavam seus filhos era através desses contos, que era passado de pai para filho, na oralidade, né? Então, era dessa forma, através dos contos, que eles educavam seus filhos. Eu posso dizer porque a minha avó criou os filhos, assim, baseado nesses contos. Tipo assim, eu vou citar um. A Lenda da Mulher Fofoqueira. Então, os meus, a minha mãe contava, a minha tia, que ainda está viva aí, que tem 80 e poucos anos, ela conta que quando eles saíam, né, e que vinha lá, via alguma coisa lá e chegava contando. Aí a minha avó dizia, ei, você viu lá? Deixa lá. Olha a mulher fofoqueira, hein? Olha a mulher fofoqueira, deixa lá. Aí já ficava todo mundo com medo. Mas quem era a mulher fofoqueira? Era uma mulher que vivia só nas portas dos outros. Aí ela dizia que meus pais falavam, que era passado de pai para filho, que meus pais falavam, ensinavam a gente, que não podia fazer fofoca dos outros. E depois, que essa mulher morreu, ela contava para eles, ó, deixa lá, porque depois que ela morreu, ela dava 6 horas, ela vinha numa charrete, 6 horas, numa charrete. Não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Fui jogado lá de cima para baixo, não posso parar. Minha filha, meus filhos, não falam da vida dos outros. Eu fui jogada lá de cima para baixo. Aí, então ela tinha uma filha. E só que a filha dela ainda não tinha visto, mas o pessoal contou para ela, ó, não fica ali, ó, fica ali 6 horas que a sua mãe passa numa charrete gritando que ela não tem sossego, não pode parar, não pode parar. E aí, minha avó contando, né? Aí todo mundo já ficava de olho regalado. E aí ela, teve um dia que ela foi ali para a esquina e ficou esperando. Quando foi 6 horas, lá vinha a mãe dela numa charrete. Minha filha, pelo amor de Deus, não fala da vida dos outros. Olha, aqui, eu não tenho sossego, não tenho sossego, não tenho sossego. Fui jogada de cima para baixo. E aí a filha dela saiu chorando. Não tenho sossego, não tenho sossego. E aí, aquilo ali, todo mundo queria... Aquilo ali era o quê? Ela explicava, era tipo alma penada. O que dá para mim entender, aquilo era a charrete da condenação. Alma penada. Então ninguém queria ficar. E era dessa forma que eles educavam seus filhos. Agora, voltando à minha infância, que era de brasileiro, né? Sem nenhuma noção da origem, aquela vivência do dia a dia. Meu pai já tinha vindo de Duas Barras. Então nós temos em Conselheiro Paulino, que é um distrito, uma chamada Avenida Tuller. Então todas as casas daquela pequena avenida, onde passava, ficava em frente à linha do trem. Na época o trem passava na porta de casa ainda. Todas as casas eram de parentes. Então, era aquele monte de parente brincando e correndo. Então, as brincadeiras de peão, pipa, bola de gude, carrinho de rolimã. De vez em quando alguém arrumava uma treta daquela, capotava, saía com uma machucadinha toda ralada. Mas, então, essas brincadeiras de infância sempre foram muito fortes, porque eram muitas crianças juntas, né? Eu sou friburguense mesmo, eu nasci aqui. Onde eu nasci, onde eu moro, né? Onde é a minha casa, né? Meu pai nasceu lá e eu também. E minha infância foi maravilhosa, não tinha portão, não tinha muro. E a gente brincava muito. Ele falando do carrinho de mão, eu também brinquei de carrinho de mão, de rolimã, carrinho de rolimã. Peteca, brincadeiras de roda, né? A gente brincava muito, assim, com os primos, era uma família também. A família morava todas, né, casas próximas, então eram muitos filhos, né? Minha avó tinha 9 filhos, e os filhos, né, o que tinha menos filho era o meu pai, que eram uns 3 filhas, né? O restante 5, 10, 9, e aquela quantidade de primos. E a gente era festa o tempo todo, né? Era brincadeira de ciranda, cirandinha, brincadeira de
A gente, principalmente lua, assim, bem cedo, que a gente não tinha energia, né, elétrica. Então, ao clarão, assim, lá de 6 horas, a gente tomava banho cedo e ia brincar de roda. Né? A gente se divertia ali, brincadeira do anel. Essas brincadeiras aí, eu não esqueço, eu me lembro até hoje. Eu também me lembro o que mais me deixava mais feliz, que eu recebia envelopes vermelhos também. E sabe o que tem neles? São dinheiros de sorte. As crianças eram presenteadas com envelopes de dinheiro. E geralmente quem presentia são os pais ou parentes ou as avós. Então a criança recebia uma quantia de valor e era muito feliz. Tipo, assim, eu gostava muito de receber eles e guardava para comprar material escolar. Eu já estou com 57 anos, então a minha infância não teve internet, né? Minha infância era na rua, brincando brincadeiras de rua. E muitas brincadeiras que a minha mãe até ensinou a gente na rua eram de roda de bicicleta, aro de bicicleta com uma vara, a gente carregava aquelas varas. E isso é muito tradicional, era uma brincadeira tradicional lá em Portugal. O pique-bandeira, que o pessoal é muito conhecido aqui no Brasil. Lá em Portugal se fazia muito, né, pique-bandeira. Eu acho que vocês conhecem, né, o pique-bandeira. Eu fui para a China com 7. A escola de lá é diferente. A gente costumava ter aula o dia inteiro. Então, até à noite a gente tem aula. É muito puxado, mas eu convivi apenas com mais colegas. Então, a maioria dos tempos é com professor e colegas mesmo. Só no final de semana eu voltava para casa, assim, dia 2 semanas mesmo. Nas minhas entrevistas eu não deixo de falar. A minha vocação por ser professor, querer ser professora. Quando a gente chegava da escola, almoçava, né, descansava um pouquinho, depois a gente ia brincar. E a gente não tinha brinquedo para brincar. Então a gente juntava muito latinha de conserva, que naquela época eu comprava na venda do engenho, né? A gente fazia as panelinhas. Ah, que legal. Né, para brincar. A minha vizinhança, as crianças da vizinhança, todo mundo juntava as latinhas para... até eu mesma juntava lá em casa, eu e minhas irmãs, meus irmãos. São 7 irmãos comigo. Quem vai ser a professora? Eu. E aí, eu copiava a minha professora todinha, minha professora de alfabetização, eu copiava ela. Né? Até a letra dela. Hoje em dia eu escrevo, o pessoal diz assim, letra de professor, já sei que é professora, porque eu copiava a letra dela. E a gente brincava, dava aula, eu dava aula, brincava de aulinha. Depois da aulinha, a gente ia brincar de panelinha. A cultura indígena me bate hoje como uma referência mesmo, como a questão de trabalhar, de focar muito a minha ancestralidade, a minha identidade, as memórias, o lugar de onde eu vim. Porque antes, quando eu cheguei no Rio, na verdade, eu tinha um certo receio de colocar para fora tudo isso de onde eu via, minhas memórias, minha ancestralidade. Mas com o passar do tempo eu fui trabalhando isso em mim, porque não é fácil você vir de um lugar lá no Amapá, muito longe, com a cultura que eu vim, com aquelas coisas, seja comida, seja expressões, e eu chegar aqui, eu ficava muito assim, meio de pé atrás, muito assim, com certo receio. E depois de um certo tempo, estudando, eu fui ver que isso era a melhor coisa de eu aplicar, a melhor forma de eu aplicar o meu trabalho junto com as crianças, a contação de histórias, todas as coisas que se retrata de lá, árvores, frutos, sabores. E com isso eu fui aplicando no meu trabalho, em tudo, na minha escrita, isso cada vez está ficando mais forte, mais latente. Foi para o teatro, foi onde eu fiz o espetáculo, que ficou em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. E através do Arandu, as histórias, as coisas, eu vou mostrando aquela diversidade, aquela cultura. E também com o livro Tucumã, que está aí nas escolas, eu vou mostrando uma cultura que as crianças, tanto do Sul e Sudeste, não conhecem. Até mesmo no Amapá, essa questão da internet, da televisão, está meio que assim,
apagando e o Tucumã veio com essa, assim, meio que fazer um resgate mesmo de memória e de cultura do Amapá, de todos os povos que existem no Amapá. Minha identidade. Vou assumir a minha identidade, vou lutar e vou escrever um projeto, que é o projeto Flores da Senzala. Vou trabalhar aqui. Que é esse livro aqui? Com oficinas, né? Uhum. E aí eu comecei dando oficina, eu assim, vou continuar as oficinas que eu dava lá na escola, que eu trabalhava com o jongo na escola, vou trabalhar aqui, desenvolvendo um projeto. Aí comecei desenvolvendo um projeto, teve um edital que saiu em 2015 sobre o jongo, escrevi o projeto sozinha, eu ainda falei assim, oh meu Deus. Mas aí ganhou o edital através da Associação de Remanescentes, que o nosso presidente é Vaguinho. Uhum. E porque antes a gente não tinha o CNPJ, mas aí caiu que no mesmo ano, em 2015, foi fundada a Associação Quilombola. E aí, através da Associação Quilombola, eu escrevi o projeto. Aí, né, eu fui em 2001 para o Japão, fiquei lá durante 8 anos, em 2009 eu retornei. Aí eu retornei e assim, eu tinha muita pressa de estudar, né? E aí eu iniciei logo a faculdade, hoje eu sou fisioterapeuta, e aí eu via uma necessidade de também me dedicar a algo da cultura japonesa. E aí foi quando eu iniciei, me engajei, né, no concurso Miss Nikkei, Rio de Janeiro, onde elege a nipo-descendente mais bonita do estado. E assim, é um concurso bem legal, né? E incentiva as meninas a terem esse network naquele período do concurso, conhecer outras meninas, conhecer suas histórias, né? Fazer essa integração, né? Então, assim, é bem legal. E é todo o estado do Rio? Todo o estado do Rio. E a campeã, né, vai participar do Miss Nikkei Brasil, que é em São Paulo. A infância, como eu disse para você inicialmente, a gente perdeu totalmente a conexão. Isso só começou a ser retomado em 73, quando um pesquisador, o Martin Nicolan, ele era um estudante e ele começou a trabalhar sobre a imigração suíça, a emigração, né, a saída do pessoal de lá. E dentre os viés que ele tinha a cidade de Nova Friburgo. Então o orientador disse o seguinte, pesquisa isso. Só que muita gente aqui já tinha muita história, muita carta, muita coisa feita sobre a imigração. E a partir daí começou a haver uma integração. Mas você já foi lá? Já fui lá uma vez. E não tem vontade de voltar? Vontade se tem. De morar? Nunca teve essa vontade? Não, porque, sabe, a vida leva para onde leva, sabe? Eu não tenho... Eu acho que se você vivencia, se tem uma relação boa no lugar que você está, você está pleno, né? E com o tempo, conhecemos o Geraldo, eu e meu marido, nos interessamos pela dança, porque eles sempre estavam se apresentando, né, nas festas da cidade, tudo, e a gente começou a reparar o casal. Poxa, esse casal dança tão bonito. Aí começamos a fazer amizade com o Geraldo e com Lúcia, né? E ele nos convidou para fazer parte do grupo de dança. E aí começou tudo, né? O interesse e, né, o convite de fazer parte aqui da associação, né? Ele já está à frente há muito tempo e que precisa, né, agora cuidar um pouco da família e tudo. E eu peguei essa empreitada junto com a equipe que nós temos aqui. E desde agosto que nós estamos aqui trabalhando e aprendendo com o Geraldo o tempo todo, porque ele é isso aí que vocês estão vendo. Quando a gente está nesse bate-papo, você fica prestando atenção, né, nas pessoas que já estão há mais tempo, que têm as histórias, né? É muito conhecimento. A Casa de Viseu foi fundada por portugueses, né? Então, por ser uma colônia de portugueses, meus pais já são falecidos, meu pai já tem bastante tempo, minha mãe um pouco menos, foi agora no início da pandemia. Então, estar aqui no clube é movimentar essa memória afetiva, a memória da origem dos meus pais, né?
Eu particularmente não. Eu nunca fui a Portugal, apesar de representar numa casa portuguesa, sou vice-presidente do clube português, eu nunca viajei a Portugal. Atualmente, a China está se desenvolvendo tanto e eu pretendo voltar lá um dia, entendeu? E eu gostaria de levar a minha família junto para visitar esse país, de passear também. E aí eu comecei a trabalhar cultura na escola, comecei a conhecer o jongo, que eu já conhecia, que meu avô falava que era o tambor, e é o tambor mesmo. Só que eu achava assim que tambor era tambor, jongo é jongo, mas tudo é a mesma coisa. Porque o jongo, ele tem vários nomes, é o tambo, batuque, o tambo, batuque, o caxambu e o tambor. E o tambor tinha a Dona Cheiro, que ela tinha resgatado naquele momento, estava começando a resgatar o jongo naquele momento que eu cheguei para aqui. Sim. Sendo que as minhas raízes estão fincadas aqui, né? Sim, sim. Aí, meu avô batia o tambor, mas ele falava que era o tambor, então era o tambor mesmo. Só que eu passei a conhecer que era jongo também quando conheci a Dona Cheiro aqui. Aí eu comecei trabalhando com o jongo na escola. Eu pedi ela, Dona Cheiro, prima Cheiro, a gente chamava de todo mundo que é primo. Tem como lá na escola? Porque o jongo estava ficando, desaparecido, né? Estava ficando desaparecido. As pessoas estavam morrendo e morrendo com a tradição. Então, o que ela fez? Ela juntou os mais velhos daqui, seu Gilson, Dona Preta, né? O Cici, que está ali também, né? E os jovens, os netos dela, e formou um grupo de jongo, Tambores da Machadinha. Aí nós também formamos um grupo de mirim na escola, e ela ia lá ensinar as crianças. Eu aprendi muito com essa mulher. Essa mulher não sabia ler e nem escrever, mas eu aprendi muito com essa mulher. Né? Como diz aquela frase, né? Eu me baseio muito nas frases de Paulo Freire. Né? Não há saber menos ou mais, há saberes diferentes. Nós, né, os japoneses, nós descendentes, né, tipo assim, é muito, aqui, eu falo aqui em Itaguaí, né, porque um conhece o outro. E vamos supor, se eu for fazer meu aniversário, pode não ser da minha família, mas a gente acaba fulano, você vem me ajudar, entendeu? Então tem aquela união, entendeu? Um com o outro, né, para ter essa ajuda. Aí se for uma festa de muitas pessoas, para muitas pessoas, acaba que os amigos vêm ajudar, porque o sushi, essa comida japonesa demora muito tempo, né? É da colônia, que acaba que a gente não é parente, né? Mas assim, são descendentes e a gente tem aquela afinidade, né? E acaba que a gente acaba considerando como se fosse um parente, né? O Brasil é um local de encontro de muitas diferenças. Então nós somos uma mistura que não adianta. Eu represento um pouco o folclore, um pouco das ideias, mas eu não entendo a insistência das pessoas querem voltar às origens no sentido de defender aquilo como sendo a raiz. Não tem mais, cara, somos brasileiros. Então, para mim, a Suíça é a Suíça, o Brasil é o Brasil, é outra coisa, eu sou outro indivíduo, eu sou um mestiço cultural e também do meu DNA. Bom, assim, é meio suspeito falar porque eu sou brasileiro e amo o meu país, né? O Brasil, para mim, na realidade, vamos dizer assim, que representa muito para mim o Cristo Redentor. É um país de braços abertos. É um país que aceita, assim, recebe e acolhe todas as culturas, todas as raças. Então, morar aqui é um orgulho, apesar de toda a dificuldade, todos os problemas que a gente tem aqui, né, políticos, financeiros, uma série de coisas. Eu amo meu país e o país que está sempre aberto para todas as populações, aquilo que a gente fala, independente de etnia, raça, credo, é um país que aceita todo mundo e eu amo o meu país. Eu gosto da praia e as pessoas, a personalidade, entendeu? As pessoas são diferentes, eles são muito calorias, assim, te tratam com muita carinhos. E
E pode ver assim, que se você acontecer qualquer coisa, qualquer problema, qualquer tipo de problema do nada, assim, na rua, vai ter alguém te ajudar, entendeu? Então, isso é impressionante. Todo mundo se ajuda, assim, entendeu? Então, eu me sinto como uma família aqui, entendeu? O Brasil, ele acontece o tempo todo, né? E é o país que eu amo, né? Que eu gosto. Eu acho que o nosso país, ele é um país que abraça, né, a todos e acolhe, né? Tem essa mistura, né, de várias raças e está nesse crescimento, né? Eu acho que é um crescimento e eu acho que a gente espera o melhor, né? Que as coisas melhorem, que a igualdade seja para todos, né? A organização e o respeito seja para todos, né? Isso que eu acho que falta ainda muito, né? Que a gente tem que caminhar muito, mas é um país maravilhoso, eu amo meu país. Juntos, sabe por que eu falo? Cultura a gente só faz no coletivo, sabe por quê? A gente faz com o vizinho. Eu digo isso aqui porque a experiência aqui, que quando tem festa aqui, o vizinho, me dá aqui para me passar a roupa do jongo aqui. Eles oferecem. Então a cultura é isso. Você só faz no coletivo, você não faz nada sozinho, não. O Brasil, na verdade, se você me falasse o que era, né, o Brasil para mim. O Brasil para mim está muito assim, a gente tenta, né, ter esperança. O Brasil, é meio complicado responder isso, no que o Brasil se tornou, né? Mas a gente tem esperança. Para mim, o Brasil é uma terra dos povos originários. É uma terra onde deveria ser preservada a natureza, mas eu vou ter esperança, né? Vamos ter esperança.